Muito em alta um assunto sobre masculinidade, né? Eu tenho visto isso aparecendo muito, esse assunto, e algumas pessoas estão dizendo que a masculinidade está em crise. O que Tá. você acha sobre isso? Tá, exatamente, eu até falei sobre isso. A gente acabou de passar pelo Dia Internacional da Mulher, né? A masculinidade, quando a mulher passa do seu papel de simples serviçal, de simples costela do homem, quando a mulher passa a ter direito a trabalho, direito à renda, direito a votar, direito a ir e vir, isso tudo foi acontecendo, meu caro, nos últimos 100 anos. É no último século que aconteceu esse tipo de coisa, entendeu? A mulher foi subjugada e aí, nos últimos 2000 anos, 2000 anos de opressão da mulher. E essa emancipação da mulher, primeiro, ela cria uma crise da própria mulher. Da própria mulher, porque ela continua tendo aquele sentido atávico, genético, no DNA dela, de querer um macho provedor. Porque a mulher é mais frágil fisicamente, e ela quer que um homem dê essa segurança moral, física, espiritual para ela. O homem tem essa característica de líder, não é? E aí você tem mulheres que se expandem, que se libertam, que eventualmente fazem a própria vida, que também se transformam em provedoras. Isso cria uma confusão na cabeça das mulheres, que elas querem um homem, elas têm essa hipergamia, que elas querem sempre, isso é fato, um homem que esteja maior do que elas, maior intelectualmente, maior em termos de ascensão social, ascensão financeira. A mulher trabalha a libido dela com essa simbologia hipergâmica, né? De um homem que seja um valor absoluto para ela. E os homens ficam confusos. Os homens ficam confusos. O que eu faço? Eu crio uma perspectiva mais sensibilizada. Eu me transformo num modelo menos opressor, eu me transformo num macho provedor, e aí se eu viro um macho provedor, aí eu posso ser confundido com um machista, com um cara segregador, com um cara cerceador das liberdades femininas, entendeu? O cara fica confuso. O cara tem que se obrigar a ser mais sensível, ele adquire características, entre aspas, no bom sentido, tá? Femininas de cuidado, de partilha dos bens da casa, de partilha dos deveres do lar, de partilha de uma maior confusão, mas uma confusão benéfica, se ele for maduro, dos deveres de homem e de mulher, sem perder a sua masculinidade. Mas, eventualmente, quando você chega a um ponto em que o feminismo perde a sua razão de ser, e eu delimito exatamente quando o feminismo perdeu a razão de ser. Nos anos 60, na Revolução Sexual, que foi a última, entre aspas, coisas boa do feminismo, o que é? Você ficar com quem você quiser, como você quiser, da maneira que quiser, a coisa mais simples. Você não fazer casamento arranjado, coisa do tipo assim. E isso cria exatamente a percepção de que o feminismo acabou. Só que o feminismo continua. Mas qual que é a pauta? É a pauta de querer demonizar e castrar homens. Todo homem é o potencial abusador. Todo homem é o potencial estuprador. Todo homem é o potencial opressor. Isso cria uma confusão enorme na cabeça dos homens que passam a ver a mulher como se fosse uma ameaça. Alguns homens são opressores, alguns homens são machistas, alguns homens são estupradores, mas a masculinidade como um todo na vida, na sociedade brasileira e no mundo, não é essencialmente, organicamente, estruturalmente machista. Não é? Só que alguns homens se colocam dessa maneira e não sabem como agir em relação à emancipação dessa mulher. Ou ficam confusos, ou ficam agressivos, ou se tornam, uma minoria da minoria, criminosos. Mas o problema da fragilidade da masculinidade hoje e da fragilidade também da feminilidade, aí eu vejo de uma maneira ideológica mesmo. As duas coisas são oriundas de um feminismo histérico, que é o que o feminismo transformou nos últimos 50 anos. Não há pauta de ganho feminino mais. A mulher trabalha, a mulher faz o que ela quer, a mulher vai para onde ela quer, a mulher tem renda, a mulher tem herança, a mulher tem direito a voto, tem direito a divórcio, tem direito a tudo que ela quer. Qual que é a pauta feminista hoje? Uma líder feminista falou assim, porque tem homens que se casam com crianças no Sri Lanka. Tá, mas qualquer conservador é contra isso. Tem mulheres que são violentadas, são obrigadas a se casar com seu violentador lá no interior da Turquia. Tá, mas qualquer conservador tem essa pauta. Isso não é uma pauta feminista, é uma pauta humana. Entendeu? Então o feminismo perdeu a sua razão de ser. Não tem nenhuma razão de ser. E ele é responsável pela confusão na cabeça de mulheres que veem os homens como potenciais ameaças e ainda continuam se atraindo por machos provedores, entre aspas, simbólicos, e dos homens que não sabem lidar com essa nova mulher que às vezes é histérica, que acha que o homem é uma potencial ameaça,
Ou mesmo a mulher emancipada, a mulher que é mais madura, a mulher que age, entre aspas, também como um homem que vai à caça, que é um macho provedor, que sustenta a casa, e ele se sente diminuído, ou castrado, ou limitado para essa nova imagem de mulher, e ou foge dessa mulher, ou tenta limitar as potencialidades dessa mulher. Então, claro que a masculinidade tá em crise, e eu acho, sobretudo, por esse feminismo histérico que tem avançado nesse sentido, e também pela emancipação da mulher de alguns homens que são ignorantes e toscos, e não sabem lidar com essa mulher mais contemporânea e mais livre, né? Porque tem isso. Na época que você era obrigado a se casar, senão você virava um proscrito social, você tinha, isso é paradoxal, né? Você não tinha liberdade, mas você tinha aquele princípio cristão mais arraigado dentro de si. Tá, eu tô nessa, então vou construir essa relação. Você vai viver eternamente com aquela pessoa. Então, o princípio cristão de amar é querer amar alguém era muito mais forte. A partir do momento que você tem uma liberdade total, absoluta, o que é inarredável, que ninguém vai voltar atrás, o que acontece? É o primeiro esboço de problema que você tem numa relação, você quer cair fora. Fala, não tem você, passo para outra. Não tem você, passo para outra. Agora, sempre vai haver uma falha de comunicação. Então, as pessoas, aí eu falo de homens e mulheres, ficam mais deprimidas, mais vazias. Pô, peraí, é tudo assim? Se você não investe num relacionamento, num amor, se você não investe num relacionamento, ainda que a paixão esteja acabando, e a paixão vai acabar, a atração vai arrefecer, você vai continuar pulando de galho em galho e em algum momento vai se sentir vazio. Então, o que é melhor? É você ser livre? É você ter um poder, um dinheiro, uma beleza que você consegue quem você quiser e tem uma margem de segurança sexual, afetiva, mas não exatamente uma margem de uma construção de um elo mais íntimo com alguém? Ou você ser uma pessoa, sei lá, de classe média baixa, uma pessoa que não é tão bonita ou tão poderosa, não tem tão dinheiro, e casa com a primeira pessoa que se apaixona e se encanta, aquela pessoa vice-versa, também é a mesma coisa que você, e aí cria uma comunhão afetiva, espiritual, sexual com filhos. Eu escrevi um artigo sobre isso, depois eu te mando. Essa pessoa geralmente é mais feliz, muito mais encantada pela vida, do que uma pessoa que tem todas as mulheres aos seus pés, ou uma mulher que tem todos os homens aos seus pés. É engraçado, né? A fama, o poder, o dinheiro, às vezes te limitam as possibilidades da sua felicidade exatamente pelo engano vaidoso dos seus poderes, do seu narcisismo, que acaba exatamente na sua liberdade. A sua liberdade te gera um vazio infinito. Quanto mais acesso você tem, fica mais difícil, né? Eu tenho visto isso porque um amigo meu tava falando sobre que ele disse que ele estuda com o chat GPT e não sei o que lá, aí você lê, aí faz o chat GPT te perguntar. Aí eu fiquei pensando, caramba, hoje em dia se tem muito mais acesso, né, aos livros, às informações, às aulas e várias coisas. Só que ao mesmo tempo você vê muito menos pessoas intelectuais, pelo menos nas rodas onde eu frequento. A tecnologia avançar e o acesso aumentar não quer dizer que agora tem pessoas mais inteligentes. Pelo contrário, parece que as pessoas até não conseguem lidar com a diversidade de opções e de coisas, e com a distração também, né? E aí, porque você tem acesso a 10 mil livros, você meio que não lê nenhum, sabe? Isso é fascinante, você falou. Você resumiu perfeitamente. Você tem uma sociedade, uma civilização hoje que nunca, como antes, teve acesso a tudo. A tudo. Você tem livrarias, você tem o Shakespeare inteiro. Você tem livrarias virtuais, você não precisa nem sair de casa para você ter acesso a conhecimento de física nuclear, de cultura. O Google mesmo, você tem um acesso infinito a uma miríade de possibilidades. O chat GPT te dá todas as respostas específicas, mas isso que implica que há uma geração mais inteligente? Não. Ao contrário, existe uma geração mais preguiçosa. Como você tem acesso a tudo, você tem acesso, em geral, a coisas mais mastigadas, coisas mais simplórias, coisas mais banais, coisas que apelam ao instinto sexual mais limitado, a um instinto de felicidade, de contentamento mais limitado. Você tem, mesmo no sentido de aprendizagem, eu lembro que eu fazia escola, eu tinha que ir na biblioteca, eu tinha que pesquisar. Isso dava um sentido de valorização do ensino, valorização do seu esforço. Hoje você tem tudo mastigado. Se você quiser fazer uma dissertação de mestrado, que eu quase fiz na época do BBB, você tem um chat GPT que faz tudo para você. Faz tudo.
Faz tudo, eventualmente. E você tem essa informação, você tem menos acesso à construção da sua vida prática. O sujeito lá na Idade Média, ele tinha que ser um artesão, ele construía seu próprio sapato, ele construía sua própria carruagem, você tinha que fazer a sua casa, ou seja, você alimentava a agricultura com você mesmo, as suas mãos, você tinha consciência do processo. Hoje tem tudo dado, de mão beijada para você. E a partir do momento que você para de buscar essas coisas por si mesmo, em que essas coisas estabelecem de mão beijada para você, a diminuição de esforço te leva a uma preguiça maior de sair atrás das coisas que eventualmente podem produzir um sentido de vida maior para você. Até nos relacionamentos, entendeu? Você tem um app de paquera que você não precisa sair. Você não precisa paquerar alguém, você não precisa conhecer alguém. Você tem um cardápio em que você é oferecido uma série de pessoas. E as pessoas não necessariamente estão mais felizes.